Meu nome é Ananda e acabei de fazer 32 anos no mês passado. Cresci observando meu primo Júlio ter tudo o que queria de mão beijada, enquanto eu precisava trabalhar e lutar por cada coisinha que conquistava. Carros novos, escolas particulares de elite, viagens caríssimas, roupas de grife, o que você imaginar. Nossas criações tão diferentes, para dizer o mínimo, geraram um relacionamento complicado. Mas nada, absolutamente nada, poderia ter me preparado para o que aconteceu na ceia de Natal do ano passado, quando ele acidentalmente descobriu que eu valia 10 milhões de reais. Deixe-me dizer, o chilique que se seguiu foi digno dos livros de história. Antes de mergulharmos nessa história maluca, deixe um comentário contando de onde você está assistindo e clique em curtir e se inscrever se você já teve que lidar com parentes folgados e que se acham no direito de tudo. Eu cresci no que a maioria consideraria uma família de classe média sólida, em um bairro na Grande São Paulo. Meu pai trabalhava como engenheiro eletricista e minha mãe era professora do ensino fundamental em uma escola perto de casa. Morávamos em uma casa modesta de 3 quartos e um banheiro, que sempre parecia pequena demais quando tínhamos visitas. Meus pais não eram pobres de forma alguma, mas eram extremamente cuidadosos com o dinheiro. Toda compra era planejada, cada despesa era anotada no caderno de orçamento meticuloso da minha mãe, e compras por impulso eram praticamente proibidas em casa. Dinheiro não dá em árvore, Ananda, meu pai costumava dizer, sempre que eu pedia algo que não fosse absolutamente necessário. Se você quer algo especial, precisa trabalhar por isso. Essa filosofia moldou toda a minha infância. Quando eu quis uma bicicleta nova, aos 8 anos, passei meses fazendo tarefas extras para os vizinhos, juntando latinhas para reciclar e guardando todo o dinheiro de aniversário que ganhava. O orgulho que senti quando finalmente juntei o suficiente para comprar aquela Caloi azul com cesta branca era indescritível. Meus pais completaram a quantia que eu havia economizado como uma recompensa pelo meu esforço, mas eu tive que conquistar a minha metade primeiro. Depois, havia meu tio Jorge e a tia Márcia. Eles moravam em uma casa imensa de 6 quartos em Alphaville, um dos condomínios mais luxuosos da região, com piscina, quadra de tênis e uma garagem para 3 carros que abrigava veículos que custavam mais do que os salários anuais dos meus pais juntos. Tio Jorge havia herdado uma indústria de autopeças de sucesso do meu avô e a expandiu consideravelmente, tornando-os o lado rico da nossa árvore genealógica. O filho deles, Júlio, era 2 anos mais velho que eu, e desde muito pequena ele era o queridinho que nunca precisava esperar por nada. Enquanto eu economizava meses para comprar um brinquedo de R$ 80, Júlio apenas mencionava que gostava de algo e aquilo já estava esperando por ele no dia seguinte. O contraste entre nossas vidas ficava ainda mais evidente durante os encontros de família. Lembro-me vividamente da festa de 10 anos de Júlio. Foi realizada em um parque aquático indoor que eles alugaram inteirinho para a ocasião. Na hora de abrir os presentes, ele rasgava pacote após pacote de brinquedos caros, mal fazendo uma pausa para apreciar cada um. O grande final foi um videogame novíssimo que havia sido lançado naquela semana, junto com 15 jogos diferentes. Júlio mal conseguiu dar um obrigado displicente antes de seguir para a próxima distração brilhante. 3 meses antes, no meu aniversário de 8 anos, eu tinha ganhado uma mochila nova para a escola, alguns livros e um relógio digital simples, que eu guardei com carinho porque havia mencionado que queria uns 6 meses antes, e meus pais tinham se lembrado. A diferença em nossas comemorações não era apenas sobre dinheiro, era sobre expectativas e gratidão. Seus primos têm valores diferentes dos nossos. Minha mãe explicou quando perguntei por que Júlio tinha tanto mais do que eu. Nós acreditamos em ensinar o valor das coisas, não apenas entregá-las para você. Quando éramos bem pequenos, Júlio e eu nos dávamos razoavelmente bem. Brincávamos juntos, nos encontros de família, construindo cabanas no porão ou nadando na piscina dele durante os churrascos de verão. Mas à medida que envelhecemos, a diferença de riqueza entre nossas famílias começou a criar uma divisão. Na adolescência, Júlio desenvolveu um ar de superioridade que tornava nossas interações cada vez mais desconfortáveis. Ele começou a fazer comentários sobre minhas roupas, perguntando por que eu usava a mesma jaqueta por 2 natais seguidos, ou por que meus tênis estavam com marcas de uso.
Ele exibia orgulhosamente seus gadgets mais recentes, sabendo que eu não podia pagar por nada parecido. Meu pai diz que pessoas que trabalham para outras pessoas nunca terão sucesso de verdade. Elas só estão ajudando outra pessoa a ficar rica. Ele me disse uma vez durante um churrasco de domingo, quando eu tinha 11 anos. Eu não soube o que responder na hora. Meus pais trabalhavam para outras pessoas e pareciam perfeitamente felizes com suas vidas. Mas as palavras de Júlio plantaram uma pequena semente de dúvida que ocasionalmente voltava à tona quando eu via as diferenças materiais em nossas vidas. Havia momentos em que a desigualdade doía mais do que em outros. Quando meu notebook antigo pifou enquanto eu trabalhava em um projeto da escola na 8ª série, perguntei a meus pais se poderíamos comprar um novo. Eles explicaram que teríamos que esperar até o mês seguinte, quando meu pai receberia o bônus. Naquele mesmo fim de semana, ouvi a tia Márcia casualmente mencionar que eles haviam acabado de comprar o segundo computador de Júlio naquele ano porque ele queria um com gráficos melhores para jogar. A mistura de emoções que senti era complicada. Havia inveja, é claro, ao ver Júlio flutuar pela vida sem restrições financeiras. Havia confusão sobre por que a vida parecia dar tudo tão facilmente a algumas pessoas, enquanto outras tinham que lutar. Mas, principalmente, havia uma determinação silenciosa crescendo dentro de mim, um desejo de provar que trabalho duro e perseverança poderiam ser tão valiosos quanto ter as coisas entregues em uma bandeja de prata. Eu mal sabia o quão drasticamente nossos caminhos se separariam quando entrássemos na adolescência, ou como aquelas primeiras lições de valor moldariam a pessoa que eu me tornaria. O ensino médio marcou o ponto em que as diferenças entre a vida de Júlio e a minha se tornaram impossíveis de ignorar. Enquanto eu frequentava a escola pública local, Júlio estava matriculado no Colégio Marista, uma escola particular exclusiva com mensalidades anuais mais altas do que algumas faculdades. O uniforme dele custava mais do que todo o meu guarda-roupa, e ele nunca perdia a oportunidade de mencionar os ex-alunos famosos que haviam se formado naquela instituição de prestígio. No meu segundo ano, consegui meu primeiro emprego fixo em uma lanchonete local, trabalhando aos fins de semana e algumas tardes depois da escola. O pagamento não era ótimo, mas eu estava guardando cada centavo para a faculdade. Meus pais tinham sido francos comigo desde cedo. Eles ajudariam o máximo possível com minha educação, mas bolsas de estudo e empregos de meio período teriam que preencher as lacunas. Enquanto isso, Júlio completou 16 anos e ganhou um Mercedes 680 conversível novinho em folha de presente de aniversário. Lembro-me do dia em que ele o dirigiu até nossa casa, acelerando deliberadamente o motor na nossa garagem para garantir que todos notassem sua chegada. "Máquina, né?" ele disse, jogando as chaves de uma mão para a outra enquanto estávamos na entrada. Meu pai deixou eu escolher a cor e tudo mais. 0 quilômetro quando pegamos ontem. Eu assenti educadamente, calculando internamente que o carro dele custava aproximadamente 5 anos do meu salário na lanchonete. Naquela mesma semana, eu tinha ficado emocionada por encontrar uma calça jeans que eu queria na liquidação. "E aí, o que você está dirigindo hoje em dia, Ananda?" Ele perguntou, sabendo muito bem que eu não tinha carro. "Estou economizando." Eu respondi, tentando manter a dignidade, planejando comprar algo confiável no ano que vem, depois que tirar minha habilitação. Ele riu, não com maldade, mas com genuína confusão. "Por que você simplesmente não pede aos seus pais? 16 anos sem carro é meio triste, não acha?" Essa era a visão de mundo de Júlio em poucas palavras. O conceito de não poder pagar por algo, ou de escolher economizar em vez de gastar, era totalmente estranho para ele. Em sua mente, a única razão pela qual alguém não teria algo era porque ainda não tinha pedido. Durante o meu terceiro ano, meu velho Palio, que eu havia comprado por R$ 7.500, quebrou na estrada. O conserto custaria R$ 4.000, dinheiro que eu não tinha imediatamente disponível, já que estava colocando tudo no meu fundo da faculdade. Em um momento de desespero, engoli meu orgulho e liguei para Júlio para perguntar se ele poderia me emprestar algum dinheiro, prometendo pagar com juros nos meus próximos salários. "Desculpa, prima, isso é muita grana", ele disse, parecendo realmente arrependido, mas sem fazer nenhum esforço real para ajudar. "Você já perguntou para os seus pais? Ou talvez você possa fazer um crediário ou algo assim." Naquela noite,
Meu feed do Instagram mostrava Júlio em um restaurante caro com amigos. A legenda dizia: jantar improvisado, por que não? A conta visível no canto da foto teria pago o conserto do meu carro 2 vezes. Acabei pegando turnos extras e pegando emprestado R$ 200 da minha melhor amiga, Mariana, para colocar meu carro de volta na estrada. A experiência me ensinou 2 lições valiosas: nunca contar com a ajuda financeira do meu primo e sempre manter um fundo de emergência separado das minhas outras economias. Nossas formaturas do ensino médio caíram em fins de semana diferentes, então nossas famílias compareceram a ambas. Minha formatura foi um evento simples no ginásio da escola, seguido por um churrasco no quintal com amigos e familiares próximos. Recebi um presente modesto, mas significativo dos meus pais: um notebook para a faculdade e um cheque de R$ 2.000 para ajudar nas despesas. A formatura de Júlio foi uma experiência totalmente diferente. A escola dele realizou a cerimônia em um buffet luxuoso, com programas impressos profissionalmente e discursos de chefes de cozinha renomados. Depois, tio Jorge e tia Márcia deram uma festa suntuosa no clube de campo deles, com pelo menos 100 convidados, uma banda ao vivo e um buffet que deve ter custado dezenas de milhares. O presente de formatura que esperava Júlio no estacionamento era um Range Rover Evoque novinho com um laço vermelho gigante no teto. Enquanto a multidão de convidados elegantes exclamava em admiração, eu fiquei observando a reação do meu primo. Ele parecia satisfeito, mas não particularmente surpreso ou grato. Era simplesmente o que ele esperava. Você vai para a Federal neste semestre, né? Júlio me perguntou mais tarde naquela noite, referindo-se à universidade pública que eu frequentaria. Sim, consegui uma bolsa parcial, eu disse, incapaz de esconder uma nota de orgulho na voz. A bolsa acadêmica tinha sido o resultado de inúmeras noites estudando e mantendo um 10 de média. Legal, legal, ele assentiu distraidamente. Eu vou para a FGV, vaga por networking. Sabe como é? Meu pai deu uns telefonemas. Eu não sabia como era. Na verdade, minha admissão na faculdade tinha sido conquistada por meio de notas, resultados de testes e redações de aplicação cuidadosamente elaboradas, não por conexões familiares, mas eu apenas sorri educadamente e o parabenizei. À medida que o verão se esvaía e o semestre se aproximava, nossos caminhos se separaram ainda mais. Eu trabalhei em período integral para economizar cada real possível antes de começar as aulas. Enquanto isso, o Instagram de Júlio mostrava uma viagem de verão à Europa, festivais de música caros e compras em shoppings de luxo em preparação para sua experiência na Ivy League brasileira. O contraste em nossas jornadas não poderia ter sido mais gritante. Júlio estava entrando na idade adulta com todas as vantagens que o dinheiro podia comprar, enquanto eu me preparava para trabalhar o dobro por metade do resultado. Pelo menos era o que eu acreditava na época. Eu não tinha como saber o quão diferente nossas histórias se desenrolariam. A faculdade foi mais difícil e mais gratificante do que eu esperava. Minha bolsa parcial cobria cerca de 60% da minha mensalidade, deixando-me responsável pelo restante, mais moradia, livros e despesas de vida. Para fechar as contas, eu trabalhava como assistente de pesquisa no departamento de engenharia de software durante o dia e pegava turnos nos fins de semana em um restaurante local. A rotina era brutal, muitas vezes me deixando com apenas 5 ou 6 horas de sono. Mas eu estava determinada a me formar sem dívidas esmagadoras. Eu me formei em engenharia de software, sendo uma das poucas mulheres em um programa dominado por homens. O primeiro semestre foi particularmente desafiador, com vários professores que pareciam céticos sobre minhas habilidades e colegas de classe que me ignoravam ou tentavam explicar conceitos básicos que eu já entendia. Houve noites em que chorei de exaustão e frustração, questionando se havia escolhido o caminho certo. Enquanto isso, as redes sociais de Júlio documentavam uma experiência universitária bem diferente. Suas fotos da FGV exibiam festas de repúblicas elaboradas, fins de semana em resorts no Nordeste e spring breaks em locais tropicais. A cada poucos meses, ele mudava de curso, saltando de economia para ciência política e história da arte, aparentemente sem nenhuma preocupação em criar um caminho educacional coerente. Meus pais não se importam com o que eu estudo, desde que eu me forme na FGV. Ele explicou durante uma rara conversa por telefone no nosso 2º ano.
As conexões são o que importam de qualquer maneira, não as aulas. Durante o meu terceiro ano, tive um momento de descoberta que acabaria mudando a trajetória da minha vida, embora eu não reconhecesse sua importância na época. Eu estava fazendo uma aula avançada de algoritmos com a professora doutora Camila Mendes, uma das poucas professoras do departamento. Depois de entregar uma solução particularmente criativa para um problema complexo, ela me pediu para ficar depois da aula. Você tem uma maneira única de pensar sobre a arquitetura de sistemas, ela disse, revisando meu trabalho. Você já considerou onde quer fazer estágio no próximo verão? Eu admiti que estava muito focada em pagar a faculdade para pensar muito em estágios, especialmente porque muitos dos mais prestigiados não eram remunerados, um luxo que eu não podia pagar. A professora Mendes balançou a cabeça. Deixe-me apresentar algumas ex-alunas minhas. Elas começaram uma pequena empresa de tecnologia há 2 anos e estão procurando estagiários talentosos. É remunerado e, se você as impressionar, isso pode levar a algo mais. Na semana seguinte, fiz uma entrevista com a Visudata, uma startup focada em criar software de visualização para conjuntos de dados complexos. A equipe fundadora, 3 recém-formados e um desenvolvedor de software veterano, trabalhava em um galpão adaptado que tinha mais energia do que comodidades. Recebi uma oferta de estágio na hora, com um salário que me permitiu reduzir minhas horas no restaurante. Desde o primeiro dia, eu me dediquei ao trabalho. Enquanto outros estagiários mantinham horários rigorosos de 9 às 5, eu frequentemente ficava até a meia-noite, fascinada pelos problemas que estávamos resolvendo. A equipe fundadora notou minha dedicação e gradualmente começou a me convidar para reuniões de estratégia e a pedir minha opinião sobre decisões de produto. No final do verão, o CEO, Miguel, me chamou em seu escritório bagunçado para o que eu presumi ser uma revisão padrão de fim de estágio. Nós queremos que você continue em tempo parcial durante o ano letivo. Ele disse sem preâmbulo. 20 horas por semana, flexíveis em torno de suas aulas, e queremos te oferecer outra coisa. Ele deslizou um documento pela mesa. Era uma oferta de uma pequena participação societária, equity, na empresa, frações de 1 ponto percentual, mas propriedade real, mesmo assim. Você pensa como dona, não como empregada, explicou Miguel. Queremos formalizar isso. Isso pode não valer nada ou pode valer alguma coisa um dia, se tivermos sucesso, sem pressão de qualquer forma. Assinei a papelada naquele dia, mas não contei a ninguém da minha família sobre a participação societária. Parecia muito abstrato, muito como contar com algo que ainda não existia. Em vez disso, apenas mencionei que tinha um bom emprego de meio período na minha área, o que todos interpretaram como mais um exemplo da minha ética de trabalho. Durante os feriados, eu ocasionalmente via Júlio, que agora ostentava roupas de grife com etiquetas europeias e falava incessantemente sobre sua rede de conexões importantes. Ele havia se decidido por economia como sua especialização, embora reclamasse constantemente da carga de trabalho e admitisse pagar outros estudantes para completar algumas de suas tarefas. A faculdade é apenas uma formalidade. Ele insistiu durante uma conversa particularmente irritante. Meu pai já tem uma posição esperando por mim na empresa depois da formatura, direto para a gestão executiva desde o primeiro dia. Eu assenti e mudei de assunto, guardando meus pensamentos para mim. Enquanto Júlio navegava pela faculdade com base na reputação e na carteira do pai, eu estava construindo algo do zero, desenvolvendo habilidades e relacionamentos baseados no meu próprio mérito. O contraste entre nossas abordagens não poderia ter sido mais gritante, mas eu há muito tempo havia parado de medir meu sucesso contra as vantagens dele. À medida que a formatura se aproximava, recebi uma oferta de emprego em tempo integral da Visudata com um salário modesto, mas justo, e opções adicionais de participação. A empresa havia crescido de 8 funcionários quando comecei para quase 30, com uma lista de clientes que incluía várias empresas Fortune 500. Ainda estávamos operando com capital de risco, mas a trajetória era promissora. Aceitei a posição imediatamente, animada para ajudar a construir algo significativo, em vez de simplesmente pegar um salário. Mal sabia eu que essa decisão levaria a um ganho financeiro muito além de tudo que eu poderia ter imaginado e criaria uma mudança sísmica no meu relacionamento com meu primo folgado.
3 anos após a formatura, em uma manhã de terça-feira comum, meu telefone vibrou com uma mensagem de texto de Miguel, nosso CEO. Reunião de emergência, 10 minutos, sala principal. Meu estômago gelou. Na cultura de startup, reuniões de emergência geralmente significavam duas coisas. Ou a empresa estava fechando, ou algo monumental havia acontecido. Dada a nossa recente dificuldade em garantir financiamento adicional, minha mente imediatamente temeu o pior. Corri para a sala de reuniões, onde tensão e confusão enchiam o ar enquanto 30 funcionários se reuniam, sussurrando especulações. Miguel entrou, seguido pela nossa equipe executiva, todos com expressões que eu não conseguia decifrar. Vou direto ao ponto, disse Miguel, sua voz ligeiramente embargada. 30 minutos atrás, assinamos os documentos finais. A Tecnolíder adquiriu a Visudata por R$200 milhões. A sala explodiu. Pessoas estavam se abraçando, chorando, batendo as mãos, ligando para suas famílias. Minha mente ficou em branco enquanto eu tentava processar o que aquilo significava. Mais tarde naquela tarde, após horas de celebração com champanhe e briefings iniciais sobre a transição, recebi um e-mail com o cálculo da participação societária. Como uma funcionária inicial com opções acumuladas, minha participação totalizava pouco mais de 5% da empresa. A aquisição se traduzia em R$10.200.000 para mim, antes dos impostos. Fiquei olhando para o número na minha tela, incapaz de compreender que ele se referia ao dinheiro que logo seria meu. Apenas 5 anos antes, eu estava trabalhando em turnos duplos para pagar os livros didáticos. Agora, aos 27 anos, eu era multimilionária. Nos dias que se seguiram, encontrei-me com consultores financeiros que me ajudaram a entender como gerenciar minha nova riqueza. Paguei meus empréstimos estudantis, comprei um apartamento modesto, mas confortável, em um bairro que eu só havia sonhado em poder pagar e reservei fundos para ajudar meus pais com a aposentadoria futura. Além desses passos práticos, fiz poucas mudanças imediatas no meu estilo de vida. O que eu não fiz foi contar a ninguém sobre meu ganho inesperado, com exceção dos meus pais. Após consideração cuidadosa, concordamos em manter o valor exato em segredo, mesmo da família. Continuei trabalhando na empresa recém-adquirida, aceitando um papel de liderança na equipe de integração com um salário confortável, mas não ostentoso, que não levantaria suspeitas. Não há razão para que todos precisem saber sobre sua situação financeira. Meu pai me aconselhou. O dinheiro muda a forma como as pessoas veem você. Às vezes, de maneiras que você não esperaria. As palavras dele provaram ser proféticas, embora não da maneira que nenhum de nós antecipou. Quase na mesma época, Júlio havia se formado na FGV com notas medíocres, mas uma lista impressionante de conexões sociais. Apesar das vantagens de sua educação e do nome de família, ele lutou para encontrar um emprego significativo. Após várias tentativas sem entusiasmo em posições de nível júnior, das quais ele desistiu em meses, declarando-as abaixo do seu potencial, ele acabou na empresa do pai em um papel ambíguo com o título de Associado de Desenvolvimento Estratégico. Pelo que soube por meio de fofocas da família, a posição envolvia pouca responsabilidade real, mas vinha com um salário generoso, um carro da empresa e uma conta de despesas que Júlio utilizava extensivamente. Tio Jorge aparentemente esperava que o filho gradualmente crescesse em um papel legítimo dentro do negócio, mas evidências de tal crescimento permaneciam ilusórias. Durante uma rara conversa por telefone com tia Márcia, ela expressou uma frustração que beirava o constrangimento em relação à trajetória profissional de Júlio. Nós lhe demos todas as vantagens, ela lamentou. As melhores escolas, conexões, oportunidades. Não entendo por que ele está lutando para encontrar seu caminho, quando outros jovens parecem se sair bem. Havia uma qualidade pontual em seu comentário que sugeria uma comparação comigo, embora ela não me mencionasse pelo nome. Exigiu uma considerável contenção não apontar que, talvez, essas vantagens tivessem, na verdade, prejudicado Júlio no desenvolvimento da resiliência e ética de trabalho necessárias para a conquista genuína. Em vez disso, murmurei ruídos de simpatia e mudei de assunto.
Ao longo dos anos, eu havia aprendido que discutir as diferenças em nossas criações ou valores apenas levava atenção. Tia Márcia e tio Jorge permaneciam firmemente convencidos de que sua abordagem parental havia sido superior, apesar das crescentes evidências em contrário. Com o passar dos anos, meu portfólio de investimentos cresceu sob gestão cuidadosa, enquanto minha carreira avançava por meio de conquistas genuínas e não de nepotismo. Eu achava o trabalho envolvente e a remuneração mais do que adequada, com a satisfação adicional de saber que minha conta bancária tinha uma reserva que a maioria das pessoas mal podia imaginar. A mudança mais significativa na minha vida não foi material, mas psicológica. A segurança financeira me permitiu tomar decisões baseadas no que realmente importava para mim, em vez de na necessidade econômica. Eu podia assumir riscos profissionais, me voluntariar para causas em que acreditava e ajudar amigos necessitados, sem me preocupar com minha própria estabilidade. Enquanto isso, o feed do Instagram de Júlio contava a história de alguém que tentava desesperadamente manter a aparência de sucesso, enquanto contribuía com pouco valor. Fotos de almoços de negócios, eventos de networking e legendas motivacionais sobre correr atrás e mentalidade empreendedora pareciam projetadas para convencer os outros, e talvez a si mesmo, de que ele estava construindo algo significativo. A colisão de nossos caminhos divergentes era talvez inevitável, embora eu nunca tivesse antecipado o quão dramática ela seria quando finalmente ocorresse. O catalisador seria uma ceia de Natal em família, que alteraria permanentemente a dinâmica da nossa família estendida e forçaria um acerto de contas há muito esperado com as consequências do privilégio sem propósito. O convite chegou por mensagem de texto em uma manhã de outubro, enquanto eu caminhava para o meu escritório. Ceia de Natal anual na nossa casa este ano. Adoraríamos ter todos juntos novamente. Avise se puder vir. O remetente era tio Jorge, embora eu suspeitasse que tia Márcia havia ditado a mensagem. Fiquei olhando para o meu telefone, um nó se formando no meu estômago. Fazia quase 3 anos desde que eu tinha ido a uma ceia de Natal na casa do tio Jorge e da tia Márcia. Eu tinha inventado desculpas sobre compromissos de trabalho ou planos de viagem, escolhendo passar o feriado com meus pais em nossa casa ou com amigos que pareciam mais família do que alguns dos meus parentes de sangue. A ideia de passar uma noite inteira ouvindo Júlio se gabar de suas realizações imaginárias, enquanto tia Márcia fazia alfinetadas sutis sobre meu estilo de vida modesto em comparação com o luxo deles, me fez querer imediatamente criar outra recusa educada. Mas algo me impediu. Talvez fosse hora de parar de evitar esses encontros. Afinal, eu não tinha nada para provar a eles. E talvez minha perspectiva tivesse mudado o suficiente para que a riqueza performática deles não me incomodasse mais. Após um momento de hesitação, respondi com um simples: eu estarei lá. Obrigada pelo convite. Naquela noite, liguei para meus pais para confirmar que eles também haviam sido convidados e compareceriam. Minha mãe parecia apreensiva. Você tem certeza de que quer ir, querida? Da última vez, foi bem desconfortável para todos. Ela estava se referindo a um jantar de Natal 2 anos antes, quando Júlio passou a noite inteira descrevendo seu papel executivo na empresa do pai, fazendo observações pontuais sobre pessoas que não tinham ambição, enquanto olhava na minha direção. Eu mantive a compostura, mas meu pai quase perdeu a paciência me defendendo antes que minha mãe mudasse o assunto com suavidade. Acho que estou em um lugar diferente agora, assegurei a ela. As opiniões deles não me afetam como antes. Além disso, pode ser bom para todos nós estarmos juntos de uma vez. O que eu não mencionei foi uma pequena parte minha que queria observar o senso inflado de importância de Júlio, agora que eu secretamente tinha mais segurança financeira do que ele provavelmente jamais teria. Não que eu planejasse revelar minha situação, mas saber disso me dava uma certa imunidade à pose dele. À medida que o Natal se aproximava, me peguei estranhamente preocupada com o que levar como presente para os anfitriões. Nos anos anteriores, eu havia levado garrafas de vinho de preço modesto ou sobremesas caseiras que eram aceitas com o mais leve toque de condescendência. Este ano eu poderia comprar algo impressionante, mas isso parecia entrar no jogo do sistema de valores materialistas deles.
Após considerável reflexão, decidi por um equilíbrio. Comprei uma garrafa de whisky single malt, de edição limitada, que tio Jorge havia mencionado admirar uma vez, junto com um cartão escrito à mão, expressando genuína gratidão pelo convite. Não era ostentoso nem inadequado, um pequeno reflexo do meu relacionamento em evolução com o dinheiro. Na semana anterior ao Natal, jantei com David, que foi meu namorado brevemente na faculdade antes de percebermos que funcionávamos melhor como amigos. Desde então, ele se tornou um consultor financeiro de sucesso e era uma das poucas pessoas que sabia do meu ganho inesperado, tendo me ajudado a estruturar alguns dos meus primeiros investimentos. Então, você vai passar voluntariamente a ceia de Natal com as pessoas que foram condescendentes com você a vida inteira? Ele perguntou incrédulo, depois que mencionei meus planos. Isso é muito iluminado da sua parte. Ou completamente masoquista. Eu ri. Talvez um pouco dos dois. Sinto que os evitei por anos, e talvez seja a hora de parar de dar a eles esse poder. Além disso, meus pais estarão lá, e eles não deveriam ter que navegar por essa dinâmica sem mim. David assentiu pensativo. Apenas me prometa uma coisa. Se Júlio começar sua rotina usual de ser um sucesso por mérito próprio, enquanto se gaba de que seus pais bancaram toda a existência dele, você pelo menos considerará soltar a menor dica sobre seu patrimônio líquido real. A expressão no rosto dele valeria o drama familiar. É exatamente isso que eu não vou fazer, insisti, embora não pudesse evitar sorrir com a imagem. O ponto principal é que não preciso mais de validação externa, especialmente não de pessoas cujos valores eu não compartilho. Muito maduro, David concedeu, mas minha oferta está de pé, se você mudar de ideia. Eu até estaria disposto a invadir a sobremesa de Natal como seu falso consultor financeiro com um assunto urgente sobre seu portfólio de 8 dígitos, se você me der o sinal. Na manhã de Natal, acordei cedo e passei mais tempo me arrumando, escolhendo uma roupa simples, mas elegante, que projetava confiança discreta, sem etiquetas de grife óbvias. A contradição não passou despercebida por mim, me importar com minha aparência para pessoas de quem eu afirmava não precisar de aprovação, mas racionalizei isso como armadura, em vez de apaziguamento. A viagem até a mansão suburbana do tio Jorge e da tia Márcia levou 45 minutos, cada quilômetro aumentando a tensão que eu sentia, apesar dos meus melhores esforços para praticar atenção plena. A casa deles parecia exatamente como eu me lembrava, imponente e perfeitamente mantida, com decorações natalinas instaladas profissionalmente e uma entrada circular agora cheia de veículos de luxo, incluindo o que presumi ser a aquisição mais recente de Júlio, um Tesla preto reluzente. Respirando fundo, peguei o uísque, um buquê de flores e minha resolução antes de caminhar até a porta da frente. Antes que eu pudesse tocar a campainha, a porta se abriu para revelar tia Márcia, impecavelmente vestida, como sempre. Ananda, querida, você veio! Ela exclamou com entusiasmo fabricado, dando beijos no ar em ambas as minhas bochechas. Faz tempo demais. Entre, entre. Todos estão na sala de estar. Eu a segui pelo hall de entrada com piso de mármore até a ampla sala de estar, onde vários membros da família estavam reunidos. Meus pais me viram imediatamente. Meu pai levantou o copo e me cumprimentou, enquanto minha mãe se desvencilhou de uma conversa para vir me abraçar. E então estava Júlio, dominando a conversa perto da lareira, gesticulando amplamente enquanto falava com nossos primos mais jovens. Ele havia ganhado peso desde a última vez que o vi, seu terno caro, levemente apertado nos botões, seu rosto mais cheio, mas seu cabelo já estava rareando. Apesar de ter apenas 34 anos. Quando ele me viu, houve um flash momentâneo de algo. Talvez insegurança, rapidamente mascarado por sua pose usual. Ora, ora, o primo pródigo retorna, ele exclamou, garantindo que todos o ouvissem. Eu estava começando a pensar que você estava nos evitando, Ananda. Eu sorri agradavelmente, determinada a não deixar que ele definisse o tom da nossa interação. Olá, Júlio. É bom ver você também. Feliz Natal.
Eu não tinha como saber, então, que essa cordialidade forçada estaria entre as últimas palavras civilizadas trocadas entre nós naquela noite, ou que em poucas horas a fachada cuidadosamente mantida de harmonia familiar se estilhaçaria sem reparos. O jantar foi servido na sala de jantar formal, um espaço usado com tão pouca frequência que mantinha uma qualidade levemente artificial, como um cenário de palco, em vez de uma casa vivida. A mesa estava imaculadamente posta com a louça de herança da tia Márcia, talheres de prata e taças de cristal que capturavam a luz do lustre ostentoso no teto. Cartões de lugar em caligrafia direcionavam cada convidado para seu assento designado, um nível de formalidade que parecia excessivo para uma reunião de família. Eu me encontrei sentada entre minha mãe e a irmã do tio Jorge, Margarida, com Júlio diretamente à minha frente, um posicionamento que parecia deliberadamente orquestrado para maximizar a oportunidade de comparação. Meus pais trocaram um olhar de cumplicidade enquanto todos nos sentávamos, meu pai me dando uma piscadela sutil de encorajamento. A conversa inicial fluiu agradavelmente o suficiente enquanto os pratos eram passados e o vinho era servido. Cobrimos tópicos seguros, como o clima incomumente ameno, filmes recentes que valiam a pena ver e fofocas familiares leves sobre primos que não puderam comparecer. Comecei a pensar que talvez tivesse superestimado o potencial de desconforto e que poderíamos, de fato, desfrutar de uma refeição de feriado tranquila juntos. Essa ilusão foi quebrada quando o tio Jorge levantou o copo em um brinde improvisado. Antes de começarmos oficialmente, gostaria de reconhecer alguns desenvolvimentos empolgantes. Como muitos de vocês sabem, Júlio foi recentemente promovido a diretor de iniciativas estratégicas na Autopeças Joaquim M. Um murmúrio de parabéns circulou pela mesa. Mantive meu sorriso educado, embora soubesse, por meio de contatos da indústria, que diretor de iniciativas estratégicas era precisamente o tipo de título vago criado para pessoas com conexões e não com qualificações. Além disso, tio Jorge continuou, ele está liderando nossa expansão para o mercado asiático com uma nova linha de produtos que ele mesmo idealizou. Júlio sorriu com autossatisfação, acenando graciosamente para os comentários de admiração de parentes que não sabiam o suficiente para questionar essas alegações. Meu pai encontrou meu olhar brevemente, sua expressão cuidadosamente neutra, mas seus pensamentos tão transparentes para mim, quanto se ele os tivesse falado em voz alta. Ambos sabíamos que a Autopeças de ATM vinha tentando entrar no mercado asiático por anos sem sucesso, e que qualquer nova iniciativa era provavelmente trabalho da equipe executiva real, e não do filho de Jorge. Ananda! Tia Márcia se virou para mim com interesse exagerado. Como estão as coisas na sua pequena empresa de tecnologia? Ainda curtindo o mundo do trabalho de 9 às 5? Antes que eu pudesse responder, Júlio interveio. Não seja modesta, tia Márcia. Tenho certeza de que o papel de Ananda é muito importante. Qual era o título mesmo, prima? Desenvolvedora sênior, coordenadora de projetos? Eu sou a líder da equipe de integração, respondi calmamente. Após nossa aquisição, tenho gerenciado como nossa tecnologia é implementada dentro dos sistemas existentes da empresa-mãe. Aquisição? Tio Jorge se animou, o interesse comercial momentaneamente se sobrepondo à política familiar. Eu não tinha ouvido falar disso. Quem comprou sua startup? A Tecnolíder nos adquiriu no ano passado, eu disse, minimizando deliberadamente o significado. Tem sido uma transição positiva no geral. A expressão de Júlio vacilou brevemente, o reconhecimento da posição da Tecnolíder na indústria se registrando antes que ele recuperasse a compostura. Bem, deve ser bom ter uma controladora estável. Muito menos estressante do que um empreendedorismo de verdade, eu imagino. Escolhi não apontar que ele nunca havia empreendido nada na vida. Em vez disso, dei uma mordida no peru e elogiei tia Márcia pela refeição. A conversa mudou para outros tópicos à medida que progredíamos por vários pratos, cada um mais elaborado do que o necessário. Durante o jantar, Júlio repetidamente direcionou a conversa de volta à sua suposta perspicácia nos negócios, descrevendo reuniões com investidores asiáticos-chave e desenvolvimentos revolucionários de produtos em termos vagos, o suficiente para serem sem sentido para qualquer pessoa com experiência real em negócios. Meus pais mantiveram um interesse educado,
enquanto eu ocasionalmente pegava meu pai suprimindo suspiros de exasperação. O momento crucial ocorreu durante a sobremesa. Meu telefone vibrou com uma notificação de e-mail que eu pretendia ignorar até ver que era de David, com a linha de assunto "Oportunidade de investimento urgente, fechando hoje à noite". Dado seu conhecimento dos meus planos de Natal, suspeitei que fosse genuinamente sensível ao tempo, em vez de sua piada prometida sobre minhas finanças. Com licença, eu disse, levantando-me da mesa. Preciso cuidar de um assunto rápido de trabalho. Tudo parece delicioso. Eu volto já. Saí para o escritório adjacente para ter privacidade, examinando rapidamente o e-mail de David sobre uma oportunidade de investimento limitada em uma promissora startup de tecnologia verde. Os termos pareciam favoráveis, e a empresa estava alinhada com meu interesse em investimentos sustentáveis. Respondi confirmando meu interesse em alocar R$2 milhões do meu portfólio diversificado, adicionando um postscript perguntando como estava progredindo o Natal dele. Enquanto eu pressionava enviar, percebi que alguém estava entrando na sala atrás de mim. Virando, encontrei Júlio parado desconfortavelmente perto, 2 copos de conhaque caro nas mãos. Pensei que você gostaria de algo para beber enquanto lida com sua emergência crítica, ele disse, seu tom deixando claro que ele duvidava da importância da minha interrupção. Não podemos deixar os chefões corporativos aproveitarem o feriado sem checarmos, certo? Obrigada, eu disse, aceitando o conhaque enquanto deslizava meu telefone no bolso. Não era trabalho, na verdade, apenas um assunto de investimento sensível ao tempo. As sobrancelhas dele se ergueram ligeiramente. Investimento? Tipo um ajuste de previdência privada ou algo assim? A condescendência em sua voz acionou um raro momento de competitividade em mim. Não, uma oportunidade de private equity no setor de tecnologia sustentável. Private equity? Ele riu, como se eu tivesse contado uma piada divertida. Isso geralmente exige aportes mínimos de pelo menos R$100 mil. O que você está fazendo? Juntando recursos com amigos? Antes que eu pudesse responder, meu telefone vibrou novamente com a resposta de David. Os olhos de Júlio focaram onde a notificação iluminava meu bolso. O texto de pré-visualização estava claramente visível. Confirmado para 12 meses. Executaremos hoje à noite. Feliz Natal para você também, colega milionária. Houve um momento de quietude absoluta enquanto Júlio processava o que acabara de ver. Seu rosto passou por confusão, descrença e, em seguida, algo mais sombrio. Uma mistura de inveja e raiva que eu nunca tinha testemunhado antes. R$2 milhões. Ele finalmente gaguejou, sua voz aumentando. Que tipo de jogo você está jogando, Ananda? Não estou jogando nenhum jogo, eu respondi, de repente consciente de que estávamos criando uma cena que poderia ser ouvida da sala de jantar. É um assunto particular, Júlio. Vamos nos juntar aos outros. Mas Júlio não estava prestes a deixar passar. Ele bloqueou meu caminho para a porta, seu rosto ficando vermelho sob a barba de designer. Não, você não pode soltar algo assim e ir embora. Você está tentando me dizer que tem R$2 milhões para investir em alguma startup aleatória? Isso é mais do que o patrimônio líquido da maioria das pessoas. Júlio, por favor, abaixe a voz. Eu insisti, ouvindo a conversa na sala de jantar falhar enquanto os membros da família percebiam a comoção. Este não é o momento nem o lugar. Eu acho que é exatamente o momento e o lugar. Ele rebateu, seguindo-me enquanto eu tentava contorná-lo. Todos esses anos, olhando para a minha família de cima, julgando nosso estilo de vida, agindo de forma tão superior com sua ética de trabalho e vida modesta. E, enquanto isso, o que você é? Secretamente rica, isso é algum tipo de fundo fiduciário que você estava escondendo? Reentramos na sala de jantar e encontramos todos os olhares fixos em nós, garfos de sobremesa suspensos no ar, enquanto os parentes reunidos tentavam entender a tensão repentina. Está tudo bem? Tia Márcia perguntou, seu sorriso de anfitriã experiente tenso nas bordas. Pergunte a Ananda. Júlio respondeu antes que eu pudesse falar. Aparentemente minha prima, a humilde funcionária, está investindo milhões de reais. Quando você planejava compartilhar esse pequeno detalhe com a família? Um silêncio atordoado pairou sobre a sala.
Meus pais trocaram olhares alarmados, claramente despreparados para essa revelação. Júlio, já chega, meu pai disse firmemente. A situação financeira de Ananda é assunto particular dela. Assunto particular? A voz de Júlio subiu ainda mais, o conhaque espirrando sobre a borda de seu copo esquecido. Isso é ótimo vindo de você, tio David. Todos esses anos agindo como se nós fôssemos os materialistas por dar vantagens ao nosso filho. Enquanto isso, sua filha está sentada em alguma fortuna secreta. Que tipo de jogo hipócrita essa família está jogando? Não é um jogo, eu disse, encontrando minha voz, apesar do caos se desenrolando. A startup para a qual eu trabalhava foi adquirida no ano passado. Minha participação societária se traduziu em aproximadamente 10 milhões de reais. Escolhi não divulgar essa informação porque ela não define quem eu sou. O número caiu como um golpe físico. Júlio cambaleou ligeiramente, seu rosto se contorcendo em descrença e ultraje. Tia Márcia engasgou audivelmente, a mão voando para seu colar de pérolas, como se estivesse agarrando-se a algo para se apoiar. 10 milhões de reais! Júlio repetiu, cada palavra pingando acusação. Você vale 10 milhões de reais e tem fingido ser apenas uma funcionária comum todo esse tempo, dirigindo aquele carro modesto, morando naquele apartamento normal, agindo como se não matasse uma mosca? Eu não tenho fingido nada. Eu rebati, lutando para manter a compostura. Continuei trabalhando porque acho o trabalho significativo. Vivo dentro de meios confortáveis porque o luxo excessivo não me interessa. Nem todo mundo mede seu valor por suas posses, Júlio. Aquele foi o ponto de ruptura. Com um rugido de frustração, que parecia emanar de algum lugar primal, Júlio varreu o braço pela mesa, enviando taças de cristal, louça fina e o restante da torta de abóbora da tia Márcia para o chão. Como você se atreve? Ele gritou, anos de insegurança explodindo de uma vez. Como você se atreve a julgar a mim e a minha família, quando você estava secretamente rica todo esse tempo? Pelo menos nós somos honestos sobre quem somos. Tia Márcia começou a chorar, não por causa de sua louça estilhaçada, mas aparentemente pela própria revelação. Não é justo, ela lamentou, virando-se acusadoramente para meu pai. Você sempre nos fez sentir terríveis por dar vantagens a Júlio, por querer que ele tivesse as melhores coisas. E durante todo esse tempo, sua filha me estava acumulando uma fortuna em segredo. Meu pai, normalmente a pessoa mais equilibrada que eu conhecia, levantou-se lentamente da cadeira, sua voz mortalmente calma. Márcia, o que não é justo é o seu mal-entendido fundamental sobre o que ensinamos à nossa filha. Ananda ganhou cada centavo desse dinheiro através de trabalho duro, inteligência e qualidades de caráter que priorizamos em vez de posses materiais. O fato de você e Júlio imediatamente assumirem que deve ter havido algum engano envolvido diz muito sobre seus valores, não sobre os nossos. A sala ficou em silêncio, exceto pelo choro contínuo de tia Márcia e o som da respiração ofegante de Júlio, enquanto ele me encarava com hostilidade não disfarçada. Eu trabalhei por tudo que tenho, eu disse calmamente, dirigindo-me não apenas a Júlio, mas a toda a família atordoada. Cada oportunidade, cada conquista, cada real. Ninguém me entregou nada. Por anos, ouvi você menosprezar minhas escolhas, insinuar que me faltava ambição ou sucesso, porque eu não ostentava riqueza ou status. Eu nunca corrigi essas suposições, porque não meço meu valor pelos seus padrões, e não vou começar agora. Peguei minha bolsa e meu casaco, de repente exausta por toda a encenação. Obrigada pelo jantar, acho melhor eu ir agora. Enquanto caminhava para a porta, fiz uma pausa para colocar a garrafa de uísque que eu havia trazido na mesa lateral. Ainda bem embrulhada com seu cartão escrito à mão. Parecia um símbolo de algo agora, uma oferta de paz tornada sem sentido pelo abismo de compreensão que finalmente havia se revelado de forma irrevogável. Atrás de mim, eu podia ouvir Júlio continuando a reclamar, sua voz rachada de emoção. Ela se acha muito melhor do que todos, a senhorita perfeita com seus milhões secretos, enquanto o resto de nós somos apenas materialistas superficiais aos olhos dela. A última coisa que ouvi enquanto fechava a porta da frente foi a acusação estridente da tia Márcia dirigida aos meus pais. A culpa é de vocês. Vocês a criaram para nos julgar.
O ar frio de novembro atingiu meu rosto como um tapa de boas-vindas, limpando o nevoeiro emocional da sala de jantar enquanto eu seguia para o meu carro, as mãos tremendo levemente enquanto eu lutava com as chaves. O que acabara de acontecer parecia monumental, uma colisão de visões de mundo que vinha se formando por décadas, finalmente irrompendo com uma força que destruiu mais do que apenas a ceia de Natal. O caminho para a casa da casa do meu tio e tia passou como um borrão. Luzes da rua se esticavam, distorcidas por lágrimas que eu não havia percebido que estavam caindo. Quando estacionei na garagem do meu apartamento, um vazio havia se instalado no meu peito, substituindo a raiva e a defensiva de antes. Eu não estava chateada com a revelação da minha situação financeira. Isso estava fadado a acontecer eventualmente. E talvez houvesse até um certo alívio em ter isso conhecido. O que me devastou foi a percepção de que minha família, as pessoas que me conheciam a vida inteira, podiam me reduzir tão rapidamente a nada mais do que um valor em dinheiro. Podiam presumir engano em vez de conquista, podiam transformar algo que eu havia conquistado através de anos de dedicação em algo que, de alguma forma, me tornava a vilã da nossa narrativa familiar. Dentro do meu apartamento, chutei meus saltos e desabei no sofá, sem me incomodar com as luzes. A escuridão combinava com meu humor, enquanto eu revivia os eventos da noite, me perguntando se eu poderia ter lidado com as coisas de forma diferente. Eu deveria ter revelado meu ganho inesperado imediatamente. Isso teria impedido a explosão de hoje à noite. Ou apenas espalhado o drama inevitável por um período mais longo. Meu telefone vibrou repetidamente com mensagens de texto dos meus pais, verificando se eu tinha chegado em casa em segurança e expressando sua consternação pelo que havia acontecido. Enviei breves garantias, mas não consegui reunir energia para uma conversa real. Amanhã seria cedo o suficiente para processar tudo junto. Assim que eu estava prestes a silenciar meu telefone para a noite, ele tocou com uma ligação inesperada. Tio Jorge. Meu dedo hesitou sobre a tela antes de eu finalmente atender. Ananda. Sua voz soava tensa, mais velha de alguma forma do que apenas algumas horas antes. Eu queria ligar e... Bem, não tenho certeza exatamente do que dizer, exceto que sinto muito por como a noite se desenrolou. O pedido de desculpas me surpreendeu. Tio Jorge sempre foi afável, mas distante, mais preocupado com aparências do que com conexão genuína. Essa vulnerabilidade era um território desconhecido. Foi uma situação infeliz no geral. Eu respondi com neutralidade, não querendo aceitar a culpa, mas também não querendo escalar o assunto ainda mais. Márcia está... Ele fez uma pausa, procurando por palavras. Ela está chateada. Ela sempre foi sensível sobre comparações entre nossas famílias, sobre abordagens parentais. Descobrir sobre o seu sucesso acionou algo nela. E o Júlio? Eu não pude deixar de perguntar. Um suspiro pesado veio pela linha. Júlio é Júlio. Ele nunca lidou bem com desprezos percebidos. Mas isso é, em parte, nossa culpa, não é? Nós nunca o ensinamos a processar a decepção ou a se medir pelos seus próprios padrões, em vez dos outros. A admissão foi tão inesperada que, por um momento, eu não pude responder. Em todos os anos de dinâmica familiar, eu nunca tinha ouvido meu tio reconhecer qualquer falha na forma como eles criaram o filho. Agradeço a ligação, eu finalmente disse. Acho que todos precisam de um pouco de espaço agora. Talvez depois dos feriados possamos tentar novamente com um entendimento mais claro. Talvez, ele concordou, embora nenhum de nós parecesse convencido. Pelo que vale, eu tenho orgulho do que você conquistou, Ananda. De verdade. Depois de desligar, fiquei sentada na escuridão por um longo tempo, revirando suas palavras, procurando a sinceridade que eu queria acreditar que estava lá. Na manhã seguinte, dirigi para a casa dos meus pais para um debriefing que foi, em partes iguais, processamento emocional e planejamento estratégico para futuras interações familiares. Minha mãe fez café forte enquanto meu pai andava pela cozinha, ainda agitado pelas acusações de sua cunhada. Que audácia! Ele murmurou pela 10ª vez, como se ensinar o valor do trabalho duro e do caráter fosse algum tipo de crime contra o Júlio. David! Minha mãe interveio gentilmente. Estabelecemos que a perspectiva de Márcia é distorcida.
Repetir isso não ajuda ninguém, muito menos Ananda. Eu bebi meu café, encontrando conforto no apoio inabalável deles. O que acontece agora? Nós apenas fingimos que nada aconteceu na próxima vez que os virmos. Meu pai bufou com desdém, mas minha mãe considerou a pergunta seriamente. Acho que o tempo determinará isso. Famílias superaram tempestades piores. Mas independentemente do que eles escolham fazer, você não tem nada pelo que se desculpar. Seu sucesso foi conquistado, e suas escolhas sobre como lidar com esse sucesso refletem valores que temos orgulho de ter incutido. Ela estendeu a mão na mesa para apertar a minha. A verdadeira questão é o que você quer daqui para frente. Você quer um relacionamento com essa parte da família? Em que termos? Foi uma pergunta que eu não pude responder imediatamente, mas que guiaria minhas reflexões nos meses que se seguiram. 3 meses após o desastre de Natal, recebi uma mensagem de texto surpreendente da tia Márcia. Júlio começou um emprego novo hoje, não na empresa da família. Nível júnior em uma agência de marketing no centro. Escolha dele. Pensei que você gostaria de saber. A mensagem, desprovida de sua manipulação emocional usual ou agressão passiva, parecia uma espécie de ramo de oliveira. Respondi com um simples encorajamento. Isso é um grande passo. Desejo a ele o melhor. Através da rádio peão familiar, soube mais detalhes depois. Após a revelação de Natal, Júlio aparentemente passou por uma espécie de crise de identidade, culminando em uma decisão de tentar construir uma carreira sem as conexões ou o apoio financeiro do pai. Era o primeiro emprego que ele havia conseguido inteiramente por mérito próprio. E, apesar da posição de nível júnior ser um passo significativo para baixo em relação ao seu papel executivo fabricado, dizia-se que ele estava realmente se aplicando com diligência inesperada. Enquanto isso, eu vinha fazendo minha própria introspecção. A segurança financeira, que antes parecia uma vitória privada, agora parecia carregar responsabilidade. Após consultas com consultores financeiros e considerável reflexão, estabeleci um fundo de bolsas de estudo para estudantes universitários de primeira geração que estudavam áreas de tecnologia, especificamente aqueles que trabalhavam enquanto buscavam sua educação. A doação inicial foi de R$ 2 milhões, o suficiente para apoiar 10 estudantes anualmente, com mensalidades e bolsas. Eu o nomeei em homenagem aos meus pais, honrando os valores que eles haviam me incutido, em vez de buscar reconhecimento pessoal. Quando o jornal local publicou uma pequena matéria sobre a nova bolsa de estudos, enviei o recorte para minha família estendida sem comentários. Não era sobre provar nada a eles, mas sim sobre demonstrar, por meio de ações em vez de palavras, o que a riqueza significava para mim. Uma oportunidade de criar oportunidades para os outros. Um ano inteiro se passou antes que eu visse Júlio novamente. Foi no casamento de um primo, um território neutro onde a política familiar foi temporariamente suspensa a serviço da celebração. Ele se aproximou de mim durante a recepção, visivelmente mais magro do que no Natal, seu terno de grife substituído por algo mais modesto, mas que lhe caía melhor. Ei! Ele disse, desajeitadamente estendendo a mão. Faz um tempo. Eu a apertei, procurando em seu rosto sinais da hostilidade que havia definido nosso último encontro. Em vez disso, encontrei algo inesperado. Humildade. Soube que você está fazendo mudanças. Eu ofereci, dando-lhe uma abertura. Ele assentiu, olhando para sua água com gás, em vez do champanhe que os outros carregavam. Acontece que recomeçar é mais difícil do que começar do zero. Quem diria? Qualquer um que já teve que fazer isso. Eu respondi, mas sem malícia. Um fantasma de um sorriso tocou seus lábios. Justo. Escuta, eu não sou bom nesse tipo de coisa, mas devo a você um pedido de desculpas. O que eu disse no Natal, como me comportei, não foi sobre você. Na verdade, nunca foi sobre você. Eu sei, eu disse simplesmente. A coisa da bolsa de estudos? Ele continuou. Aquilo foi realmente algo. Minha mãe me mostrou o artigo. Isso me fez pensar no que eu faria se de repente tivesse esse tipo de dinheiro. E percebi que não tinha ideia, além de comprar coisas que não precisava. Foi um despertar. Conversamos por quase 1 hora, não sobre dinheiro ou sucesso ou o passado,
mas sobre os desafios de descobrir quem você é quando todos os marcadores externos nos quais você confiava são retirados. Pela primeira vez em nossas vidas, falamos como iguais, cada um reconhecendo suas próprias lutas e crescimento sem comparação ou julgamento. Com o passar dos anos, meu relacionamento com a riqueza evoluiu. Aprendi que o dinheiro em si é neutro, nem inerentemente corruptor, nem enobrecedor. O que importa é o relacionamento que escolhemos ter com ele, os valores que guiam nossas decisões sobre ganhar, gastar, economizar e compartilhar. O ciúme que eu sentia ao ver Júlio ganhar tudo de mão beijada agora parece energia desperdiçada. Na verdade, recebi algo muito mais valioso do que vantagens materiais. Recebi a chance de descobrir minha própria força, de construir confiança através da conquista, e não da aquisição, de encontrar satisfação no esforço, e não no direito de ter. E Júlio, ele ainda está se descobrindo, ainda desembaraçando o legado complicado do privilégio sem propósito. Não somos próximos, mas há um respeito mútuo que era impossível antes. Às vezes, os maiores presentes exigem a embalagem mais dolorosa. Os 10 milhões de reais mudaram minha vida, mas não da maneira que a maioria das pessoas poderia esperar. A verdadeira liberdade que isso proporcionou não foi a liberdade do trabalho ou da preocupação, mas a liberdade da validação externa, da necessidade de provar meu valor através de posses ou títulos, ou da aprovação de outros que medem o sucesso por padrões diferentes. A verdadeira riqueza, descobri, não é sobre o que você tem, mas sobre o que você valoriza. É sobre construir uma vida alinhada com seus princípios mais profundos, em vez de com as expectativas dos outros. É sobre reconhecer que ter tudo de mão beijada, muitas vezes, significa desenvolver nada dentro de si mesmo, enquanto conquistar seu caminho significa se tornar alguém que nunca pode ser diminuído por circunstâncias ou opiniões alheias. Se você já se sentiu como o azarão da sua família, ou viu outros receberem oportunidades pelas quais você teve que lutar, lembre-se de que as lutas que parecem injustas são frequentemente as experiências que desenvolvem suas qualidades mais valiosas. As coisas pelas quais trabalhamos mais duro se tornam as bases que nunca podemos perder. Quais são seus pensamentos sobre o direito versus o mérito? Você já experimentou dinâmicas familiares semelhantes? Deixe um comentário abaixo. E se esta história ressoou com você, por favor, curta, se inscreva e compartilhe com alguém que possa precisar dessa perspectiva hoje. Obrigada por acompanhar minha jornada. E lembre-se de que seu valor nunca é determinado pelo seu patrimônio líquido, mas sim pelo caráter que você constrói ao longo do caminho. Gostou da minha meia história e de qual cidade está ouvindo? Vamos nos encontrar nos comentários. Se você gostou da história, pode me apoiar enviando um super thanks para que eu possa continuar trazendo mais histórias como essa. Já te agradeço muito pelo apoio. Estou esperando seus comentários sobre a história. No vídeo, você pode ver 2 novas histórias de vida que eu recomendo de coração. Tem muito mais no meu canal, não esquece de se inscrever. Até a próxima história de vida com carinho e respeito.